Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e convido você para ficar comigo aí nos próximos minutos e juntos vamos estudar a palavra de Deus. Hoje eu gostaria de trazer para você o estudo de um personagem. Ele se superou, uma história de superação e um encontro com Jesus que transformou a sua vida. Abra então aí comigo a sua Bíblia, vamos descobrir quem é ele? Eu tenho certeza que você já sabe, é Zaqueu. Olha aí Lucas capítulo 19, vamos ver a história de fé, de superação, transformação e salvação que ocorreu na vida desse homem. Então Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Irmão, sabe de onde eu estou gravando esse estudo hoje? Aqui da cidade de Londres. Aqui, sempre que é o dia de Londres, a rainha sempre passa assim nas ruas e uma grande multidão. Ela cerca ali o rio da cidade porque a rainha passa num barquinho e acena para os súditos. Então todos vão para ali para ver a rainha. E eu fico imaginando essa cena aqui, a fama de Jesus já percorria ali as cidades e também já havia chegado em Jericó. E fato é que aquelas pessoas souberam que Jesus passaria por ali e elas afluíram em multidão para aquele lugar onde Jesus estaria passando. Então Jesus agora entra em Jericó, uma multidão chega até ali para vê-lo e no meio da multidão a Bíblia nos traz a história desse homem. Um homem no meio da multidão foi aqui destacado pela Bíblia, né? Para nos mostrar, queridos, como a nossa fome, a nossa sede por Jesus, de conhecê-lo, de saber quem Ele é, né? Move, queridos, as mãos dele, move o olhar dele para nós. Então vamos ver aqui, verso a verso, como foi essa história de salvação. Então diz que Jesus chegou em Jericó e a multidão afluiu por ali. Mas quando nós olhamos aqui para o verso 2, eu acho interessante o contraste entre o verso 2 e o verso 3. Por quê? Porque o verso 2 traz para a gente uma descrição externa desse homem. Nós sabemos que quem inspirou o autor aqui, Lucas, a escrever foi o Espírito Santo. Então, fica claro aqui, queridos, né, nesse contraste do 2 e do 3, uma descrição externa e uma descrição interna. Então, aquilo que eu e você conseguimos ver está descrito no verso 2, diz assim: Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O 3 ainda nos diz que ele era de pequena estatura. Então isso seria o que eu e você conseguiríamos ver em alguém que está ali esperando Jesus passar. Isso é o que eu e você conseguimos ver numa pessoa quando essa pessoa passa na rua, né? Ela é de baixa estatura, ela é alta, ela é asiática, ela é americana. Como que ela é? A gente consegue olhar para uma pessoa e saber ali as características. E se nós somos mais íntimos dessa pessoa, nós sabemos também o que ela faz. No caso aqui,
A Bíblia nos diz, ele era o quê? Chefe dos publicanos, né? Um cobrador de impostos. E ainda traz mais um detalhe, ele era rico. Então Zaqueu era conhecido ali naquela cidade, ele tinha uma profissão onde as pessoas o conheciam, né? E também sabiam que ele era rico. Então o verso 2 aqui traz essa descrição para nós. O que nós estamos a ver? E eu fico olhando, queridos, para os nossos dias hoje, principalmente quando a gente trabalha nas redes sociais, a gente ali acessa as redes sociais e muitas pessoas ficam ali fazendo posts, né? Com uma pose de felicidade, ou na frente de um lugar bonito, ou com uma casa, tentando mostrar pra gente algo assim muito bem sucedido. Mas sabe algo, queridos, que a descrição externa não nos mostra, não nos revela? O caráter, não nos revela como anda o coração. E hoje, às vezes, a gente olha para essas redes sociais, talvez você esteja acompanhando aí famosos ou redes sociais, e ao ver ali aquele aparente sucesso, aquela aparente riqueza, aquela aparente prosperidade, você possa pensar que vontade de ser igual a essa pessoa. Às vezes a gente vê o ser bem-sucedido segundo o mundo, aplaude esse ser bem-sucedido e muitas vezes deseja ser bem-sucedido, embora, queridos, nós ali não saibamos de que forma aquele sucesso todo foi alcançado. O que eu estou querendo dizer para você é que numa sociedade na qual nós vivemos, muitas vezes, queridos, os meios justificam, né, os fins. Às vezes você está aplaudindo alguém que chegou ali, mas chegou com falcatrua, chegou passando por cima de princípios que o próprio Deus, né, condena ou que o próprio Deus não aprova, e nós estamos ali aplaudindo, né, e querendo ser igual. Mas nós precisamos, queridos, como filhos de Deus, entender que a nossa prosperidade, que a nossa bênção, ela vem pela obediência e não por caminhos tortuosos. Quando eu tenho saúde, quando as portas se abrem para mim, quando a unção me acompanha, né? Isso é prosperidade, isso é uma vida abençoada, né? Então, às vezes a gente acha que ser bem-sucedido é só ter assim muitos bens ou muito dinheiro, mas ser bem-sucedido, segundo os padrões da Bíblia, é meditar nessa palavra dia e noite e não desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Capítulo 1 de Josué nos dá essa receita de sermos bem-sucedidos. Então fique firme na palavra, medite dela e não desvie dela em hora alguma, e você será bem-sucedido por onde você passar. Então nós vemos aqui esse verso 2 trazendo, era um publicano. Ele era, queridos, então ali de baixa estatura, ele era rico. Isso é o que nós, seres humanos, conseguimos ver. Mas aí vem o verso 3 aqui e nos traz uma descrição interna, aquilo que só Deus vê, o coração que só Deus conhece, as motivações, queridos, que só Ele sabe, que só Ele conhece aquilo que nos move. E aqui nesse momento eu gosto demais dessa expressão, ele queria ver quem era Jesus. Ele não estava ali para saber, queridos, se um coxo andaria. Ele não estava ali para ser apenas mais um no meio de todas aquelas outras pessoas. Ele estava ali. E agora é o próprio Espírito Santo que ilumina o autor que nos fala. Ele estava ali por um motivo. Ele estava ali por uma razão. E a razão era ver quem era Jesus. Não era apenas ver Jesus passar. Não era apenas, queridos, um curioso querendo ver alguém famoso passando. Ele queria ver quem era Jesus. E essa motivação aqui, queridos, o fez superar obstáculos, né? Tanto que nós vamos ver aqui que ele era de pequena estatura, mas ele não conseguia ver porque na sua frente havia uma multidão. Mas aquela sede, aquela fome pelo Senhor Jesus o moveu a viver aquele momento de superação. Então, vamos analisar isso aqui, a descrição então interna. Esse homem, queridos, podia ter errado, esse homem pode ter feito coisas erradas, mas fato é, naquele momento, ele realmente queria um encontro real com Jesus. E essa motivação, essa sede dele atraiu Jesus e ele conseguiu esse momento tão glorioso desse encontro com Jesus. Então nós vemos aqui então primeiramente esse contraste entre a descrição externa e aquela descrição interna. Quando as pessoas olham para você, queridos, o que elas falam de você?
E quando Jesus sonda o seu coração, como está o seu coração? Você está com essa sede? Você está com essa fome, esse desejo de ter esse encontro com Jesus Cristo? E aí eu continuo analisando aqui e eu fico vendo que na descrição interna não é a condição financeira, não é a estatura, não é isso que atrai Jesus, não é isso, queridos, que importa para Jesus. O que importa para Jesus é um coração sedento por Ele, é um coração quebrantado por Ele. Então, quando Jesus passa e ali no meio daquela multidão, ele consegue enxergar esse coração e deixa esse exemplo aqui para nós, que eu e você, nós não somos uma multidão para Ele. Eu e você somos pessoas, e pessoas individualmente. Cada uma daquelas pessoas ali Jesus conhecia pelo nome. Cada uma daquelas pessoas ali Jesus olhava e via além do exterior, ele via o interior. Jesus conhecia ali as motivações e o coração de cada um. Mas no meio dessa multidão, Jesus deixou esse exemplo aqui desse homem para nós. Você está aí, você não é apenas mais um que está assistindo esse estudo. Você é alguém, neste momento, que Deus enxerga a sua vida, enxerga o seu coração. Ele sabe exatamente como você está nesse momento. Porque, queridos, nós não somos assim apenas um número para Jesus. Nós somos pessoas individuais, cada um na sua individualidade. E Ele nos conhece muito bem. Mas o versículo começa agora a nos mostrar que é um problema. Apesar, queridos, dele ter um coração sedento, apesar, queridos, daqui ele querer ver quem era Jesus, mas algo se colocava entre ele e Jesus. Ele chegou ali, mas ele era baixo e tinha muita gente na frente dele, muita gente que chegou antes dele ali. E agora eu te pergunto, será, queridos, que Deus, ele nos fez com algum problema? Eu não vejo que o fato de Zaqueu ser baixo, isso era um problema para ele. Porque o versículo é claro, havia algo que se colocava entre ele e Jesus. E isso não era a sua estatura. O problema de Zaqueu não era o seu tamanho. O problema de Zaqueu não era a sua profissão, ser um cobrador de impostos. O problema de Zaqueu não era a situação em que ele estava. O problema de Zaqueu era algo que se colocava entre ele e Jesus. Tem algo, queridos, que está se colocando entre você e seu chamado? Tem algo que está se colocando entre você e Jesus? Eu olho para a vida desse homem, então, aqui, e eu começo a ver. Não foi a estatura, não foi o fato dele ser um cobrador de impostos, mas algo que ele precisava superar, algo que ele precisava vencer para chegar até Jesus. Então, hoje, toda barreira, queridos, que está entre você e o seu chamado, toda barreira que se colocou entre você e Jesus, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Ele aqui, ele deu um jeito, diz a Bíblia, que na hora que ele viu que Jesus ia passar, e que ele não conseguia ver Jesus, e que tinha um obstáculo na frente dele, o que ele fez? Ele se movimenta. Ele não ficou ali parado. Você não vai ver, queridos, Zaqueu murmurando. A murmuração nunca foi o caminho. Você sabe que a mulher de Jó murmurou e adiantou? Não adiantou. Você vai ver ali que Jonas fugiu. Fugir também não é o caminho. Então murmurar não é o caminho, fugir não é o caminho. Como que você enfrenta o obstáculo? Como que você vence o obstáculo? Olha, você viu, eu já te dei a resposta, tá vendo? Como que você vence o obstáculo? Enfrentando. Davi enfrentou o gigante e derrubou aquele obstáculo. Então eu e você, que eles não vamos murmurar diante de um obstáculo, eu e você não vamos fugir, nós vamos enfrentar. E Deus vai nos dar graça para vencer. E o que está se colocando entre nós e Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Aqui diz a palavra que Zaqueu, então, ele acha uma árvore e ele sobe naquela árvore. Ou seja, ele precisava ficar além daquele obstáculo, ele ficou acima daquele obstáculo. E agora ele consegue então dali ver Jesus. E Jesus, que já sabia de toda aquela situação que ocorria, porque ele era onisciente, né? Ele sabia que ali, aquele homem verdadeiramente queria ter um encontro com ele. Ah, queridos, isso é tão maravilhoso. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar com profundidade, buscar com intensidade. Zaqueu buscou e encontrou. Então que eu e você possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar, que possamos buscar a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Mas fato é que ao vencer esse obstáculo, ao mostrar essa sede, essa fome por Jesus, queridos, ele sobe naquela árvore. Então,
esse passo dele o leva ao próximo passo. E isso é que é tão maravilhoso. Quando ele faz isso, Jesus então vira para ele, sem ele falar nada, e fala assim: Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore, desce depressa, porque hoje convém que eu fique na sua casa. Queridos, olha que coisa mais linda. Jesus não falou: convém que eu vou lá jantar na sua casa, convém lá que eu vou tomar um café na sua casa, convém que eu fique hoje na sua casa. Jesus se hospedou naquela casa. Queridos, imagine essa cena, Jesus entrando na sua casa. Que talher que você colocaria para Jesus comer? Que lençóis você prepararia ali para Jesus dormir? Você aqueceria essa água? Você limparia essa casa? Como você receberia Jesus na sua casa? Então ele ficou ali, ele teve esse privilégio de ter Jesus na sua casa. E aí, queridos, eu vejo que muitas vezes não são apenas obstáculos externos, mas obstáculos também internos que nos impedem às vezes de romper, de chegar até Jesus. Talvez você fale assim: mas eu sou um pecador. Quem é Jesus para olhar? Quem sou eu para que Jesus olhe por mim? Quem sou eu para que Jesus me visite, né? Mas Jesus veio para os pecadores, ele veio para os doentes. Ele veio para nós, queridos, e nós precisamos dele. Então, existe uma música do André Valadão tão bonita que diz assim: Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. É isso, queridos, ele não se importa a forma como você está. Ele te recebe da forma como você está, mas quando você vem para ele, ele te transforma, ele não te deixa da mesma forma. Então não tenha vergonha de se lançar nos braços desse Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, não importa o que você está fazendo nesse momento, se você clamar por ele, se você quebrantar o seu coração por ele, se você abrir a porta do seu coração para ele, ele vai entrar e vai cear com você. E aqui então nós vemos esse privilégio que Zaqueu teve de ter Jesus na sua casa. A palavra diz, ele queria ver quem é Jesus. Quem é Jesus? Não é apenas ver, é saber quem é ele, é conhecer profundamente. Queridos, o que você está vendo? O que você quer ver? Eu acho tão lindo aquela parte que Estevão, né, o seu sermão, um dos sermões mais completos que nós achamos na Bíblia. E aí você vê ali em Atos, ele ali fazendo aquele sermão maravilhoso, aquele discurso, e diz que o seu rosto resplandecia como o rosto de anjo. E as pessoas rangiam os dentes contra ele, queridos. Mas naquela hora, ele não olhava para a face furiosa daquelas pessoas. As pessoas pegavam pedras e lançavam contra ele, mas ele não olhava para as pedras. Aonde ele olhava, para onde ele olhava, quem ele via? Ele olhava para o alto e ele via, queridos, o Filho de Deus. Ele via Jesus Cristo à destra do Pai, em pé. O que você está vendo? O que você quer ver? Querido, se nós ficarmos mirados ali nas pedras que nos jogam, nas afrontas que nós recebemos, ah lá Zaqueu querendo aparecer, ah lá, o mestre vai dormir hoje na casa desse pecador. Se nós ficarmos preocupados com as afrontas que vêm contra nós, com as pedras que jogam contra nós, nós vamos nos ferir. Nós vamos olhar para as feridas, nós vamos ver os ferimentos e vamos nos deixar ferir cada vez mais. Mas eu não vejo aqui Estevão, hora nenhuma, olhando para aquelas pedras, para aqueles ferimentos, lambendo as feridas, nem pegando as pedras e lançando de volta nos seus agressores. Não, Estevão aqui simplesmente olhava para Jesus, ele olhava para o alto. E por isso, queridos, ele pôde orar como ele orou. Ah, Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa eles, perdoa eles. É isso, queridos. Quem você quer ver? Zaqueu queria ver quem era Jesus. E Jesus se apresentou para ele. Jesus o visitou naquela noite. E eu acho tão bonito que depois que Jesus está ali, né? Você não vê a Bíblia falando que Jesus apontou o dedo para ele, que Jesus o confrontou, mas a própria santidade de Jesus, a doce presença dele nos constrange. Imagina, queridos, você sentadinho na mesa com Jesus e aquele olhar doce dele, puro, olhando para você.
aquela pureza daquele olhar, aquele olhar de amor, de graça, de misericórdia. Só isso nos confronta. E naquele momento totalmente quebrantado, constrangido com a presença e a santidade do Senhor, Zaqueu, queridos, ali se arrepende genuinamente e diz: Senhor, se alguma coisa eu tenho feito de errado, se eu tenho extorquido os meus irmãos, hoje eu devolvo. Hoje eu devolvo. Olha o que ele diz: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Esse homem agora se torna generoso, esse homem passa por um arrependimento genuíno. O Senhor começa a transformar ali o seu interior, esse homem vai sendo transformado no seu interior. E nós vemos então aqui, quando ele se levanta, ele usa uma palavra, queridos, desculpa a expressão, é uma palavra mágica. Ele usa aqui uma chave que eu e você precisamos aprender. Quando ele se levanta, no verso 8 ele diz assim: olha, Senhor. Agora aqui Jesus não era apenas o Salvador desse homem, Jesus também era o Senhor. E é tão diferente quando o Senhor, queridos, Ele dá as direções, Ele nos comanda, Ele dá as direções, a gente segue as direções dEle, quando é Ele que está no comando, no controle da nossa vida. Ele controla também as nossas atitudes, o nosso coração. Esse homem se levanta e diz: Senhor, Senhor, és Tu quem comanda a minha vida hoje. O controle da minha vida quem tem é o Senhor. O Senhor não é apenas o meu Salvador, mas é também o meu Senhor. Então agora as atitudes de Zaqueu são dirigidas pelo seu Senhor. E aí o Senhor Jesus termina de forma tão linda: hoje houve salvação nesta casa. Ah, queridos, eu te pergunto mais uma vez, antes de terminar esse estudo: quem você quer ver? Você quer ter apenas um relacionamento assim superficial com Jesus? Ou você quer ver realmente, você quer realmente conhecê-lo, saber quem Ele é? Porque se você quiser, Ele irá ao seu encontro e Ele vai transformar a sua vida. Zaqueu queria ver quem era Jesus e conseguiu. Jesus, queridos, está aí à porta e Ele bate. Abre a porta do seu coração. Abre hoje, não deixe para amanhã, porque o seu dia é o dia de hoje. O dia que você tem é o dia de hoje. Então abra a porta do seu coração para que Ele possa entrar e ceiar com você. Para que Ele seja o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje. Entregue hoje: Senhor, eu te recebo como meu suficiente Salvador. Eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Se por acaso você entregou a sua vida para Jesus hoje, entre aí em contato com a Rede Super e vai ter alguém aí na Igreja Batista da Lagoinha para cuidar de você e para acompanhar você. Até a semana que vem. Que o Senhor te abençoe. Não me deixas como estou, seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu.
Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Que você receba dessa vida de Deus agora na sua casa, onde você está, pela TV, pela internet. Que você creia que essa vida de Deus, que nos tira do pó, que nos tira da cova, a palavra diz claramente que nos tira das cinzas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vem pela manhã. Que você creia nessa alegria de Deus, que você creia nesse romper, como o sol da justiça, o sol, aleluia, o brilho de Deus sobre a tua vida. Que você creia hoje que esse alcance, essa liberação de Deus vem sobre você de uma maneira única, poderosa, sobrenatural, pelo Espírito Santo, aqui nesse programa Fé, nesse exato momento. Que você tenha essa certeza que Deus está te tocando, que Deus está te levantando, que Deus está te abençoando, que Deus está trazendo sobre a tua vida dessa alegria, aleluia, que te fortalece. A alegria do Senhor é a tua força. Que você receba em nome de Jesus dessa alegria e da vida de Deus em nome de Jesus. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Aleluia. Vamos juntos receber dessa vida de Deus.